Bom, então para a instalação do OCaml REPL, que a gente vai utilizar para fazer exemplos e exercícios na linguagem, a gente então vai aqui, digita no Google OCaml e entra no site ocaml.org. Depois vamos em Install OCaml e tentamos agora achar aqui a versão para o Windows, certo? Na versão para o Windows, clicamos aqui, OCaml for Windows. Vamos em Installation e vamos então aqui de acordo aí com o seu sistema operacional, né? O meu 64 bits. Clicamos aqui então e ele vai fazer já a instalação do instalador gráfico para o OCaml. Terminando aqui de instalar o instalador gráfico, a gente abre ele, tá certo? Executa, espera um pouquinho. Agora aqui a gente vai então em Next, né? I agree, install, né? Eu já tenho aqui instalado, né? Mas vocês podem aí continuar o processo de instalação de vocês. E quando acabar, vocês simplesmente vão aqui na barra iniciar e digitam OCaml, que vai aparecer aqui o aplicativo executável, tá? OCaml 64, né? E ou OCaml 32, de acordo com o sistema operacional de vocês. Vocês vão clicar aqui e vai aparecer aqui então o Bash, tá certo? E daí então vocês digitam OCaml e dão Enter e vai aparecer aqui a versão instalada, né? A versão 4.11.1. E esse aqui vai ser então a interface, né? Vai ser o REPL que a gente vai utilizar para escrever nossas impressões, né? Os nossos códigos, nossas funções, nossos métodos, diferentes estruturas de dados aqui nesse OCaml REPL, tá certo? Então, vamos para a próxima aula. Bom, pessoal, então aqui abrindo o aplicativo OCaml, a gente digita OCaml e daí a gente já pode avaliar nossas expressões. Então, primeiramente a gente vai avaliar expressões matemáticas simples e também já vai utilizar o let para definição de variáveis, né, onde vai ser atribuído valores e de funções. Então, primeiramente vamos avaliar uma operação utilizando números inteiros, como 1 mais 2 vezes 3. Para fazer a avaliação da expressão, a gente utiliza ponto e vírgula duas vezes. Então, como o resultado ele já fala a referência do tipo, né? O resultado é um tipo inteiro de valor 7. Se a gente quisesse utilizar agora, por exemplo, uma expressão com float, como por exemplo 1.0 mais 2.3, o que acontece? Teria um erro, porque a operação mais, como está aqui, né, nessa sintaxe, ela é apenas para números inteiros e não para números de ponto flutuante. Para operações de ponto flutuante, a gente sempre tem que colocar a operação em um ponto do lado, né? O erro fala: This expression has type float, but an expression will expect of type int. Ou seja, a expressão tem valores floats, né? Mas era esperado que fossem valores inteiros, né? Como no primeiro caso. Então, para consertar isso, a gente então digita 1.0 mais e o ponto e 2.0 ponto vírgula ponto e vírgula, e agora ele já dá como retorno para a gente então um float aí com um ponto flutuante, né? Valor 3 com ponto flutuante. Então, para operações com números floats, a gente utiliza números de ponto flutuante, a gente utiliza então essa notação da operação junto de um ponto. Eu posso agora definir uma variável x, né? E já coloco já aqui um número de ponto flutuante, ou seja, eu vou ter que ter uma operação que tem esse ponto lá da operação. Então, 4.0 vezes coloco o meu ponto e posso utilizar uma função matemática como arco tangente de 1.0, certo? Ponto e vírgula para variação, e tenho então uma variável, né, x do tipo float, e esse é o valor da minha variável. A gente pode, eu posso utilizar uma função também, tipo let square, né, que é quadrado, que então vai ser
um valor x, que vai ser ele vezes ele mesmo, né? Eu estou utilizando aqui a notação de ponto flutuante, certo? Então, o que vai acontecer? Definir uma função utilizando let, e essa função é chamada quadrado, né, o square em inglês, que vai tomar então um parâmetro x e vai retornar esse parâmetro vezes ele mesmo, né, sendo aí um retorno de ponto flutuante, um retorno float. Então, o próprio OCaml já está falando para a gente, né, que eu tenho uma função chamada square e ela recebe um float e devolve um float. Então, o que eu posso fazer agora é chamar a função square com o valor então 4.0 e devolve para mim então um float de valor 16, né, com um ponto flutuante. Uma outra coisa bem interessante é que esse fun aqui é de function, né, uma função que tem um parâmetro float, né, e retorna um float. Bom, pessoal, uma propriedade bem interessante que a gente pode utilizar com essa função square é levar ao quadrado, então, cosseno e seno de um valor x, pode ser até esse valor que a gente declarou aqui, e esperar que o retorno seja 1, né, devido às nossas propriedades da circunferência trigonométrica que a gente viu lá nas aulas de matemática. Então, por exemplo, eu posso utilizar a função square de seno de x, isso é uma operação com um ponto flutuante, então mais ponto, meu square de cosseno de x, né? E o meu retorno, então, é um float, né? Com valor 1 de ponto flutuante, né? Na verdade, é só 1. Então, essas são as nossas operações iniciais aqui no OCaml. E vejo vocês, então, na próxima aula. Bom, pessoal, aqui eu limpei a tela. Para limpar a tela, vocês utilizam o comando syscommand, aspas, duplas clear, tá certo? E daí ele vai retornar para vocês, então, esse int igual a 0. E o que a gente pode testar também utilizando o let para funções são funções recursivas. Toda vez que a gente utilizar uma função recursiva, então, ao definir uma função recursiva, a gente utiliza rec, o nome da função, então no caso aqui vai ser a função de Fibonacci. Toma como parâmetro um elemento n. Então a gente vai avaliar se esse n é menor que 2. N no caso, por exemplo, seria o número da sequência que eu estou pedindo, né? Então, no caso, seria 1 o primeiro elemento, o segundo elemento 2, o terceiro elemento da sequência 3, o quarto elemento, né, n vai ser igual a 4, assim por diante. Então, no caso que, por exemplo, se for n for 1, né? Então, se n é igual a 1 for menor que 2, então retorne n. E caso isso seja falso, né? Então else, o que a gente pode fazer é que eu vou chamar a função e a lógica vai ser chamar a função para n-1 e some quando eu chamar a função para n-2. Então, por exemplo, o primeiro elemento da sequência, né, é o 1. Então eu chamo o primeiro elemento 1, 1 é menor que 2, então retorna 1. O segundo elemento da sequência também é 1, né? Então o que a gente faz? Coloca 2, esse aqui não é verdadeiro, então 2 menos 1 é 1, chama para quando a função é 1, chamou, vai retornar 1, e chama aqui quando a função de Fibonacci é para 0, e vai ser aqui, no caso, a nossa definição é o próprio 0. Então eu vou ter 0 mais 1, que é 1, e o segundo número da sequência de Fibonacci é 1, né? É 1, 1, 2, depois 3, depois 5 e assim por diante. Então, essa é a lógica, né? Utilizando então uma função recursiva, que é a função de Fibonacci. A gente já pode testar a função, então eu chamo fib de 0 é para ser 0, né? Então aqui, tipo int igual a 0. Fib de 1 é para ser 1, né? Fib de 2 é para ser 1 também. E fib de 3 é para ser 2. Fib de 4 é para ser então
3. Então essa foi a nossa definição da função de Fibonacci, né? Utilizando então o método, quer dizer, a sintaxe recursiva, quando a gente vai definir então uma função, né? Função que, né, é uma função recursiva. Então aqui até a própria declaração fala de inteiro para inteiro, né? Então se eu tentar fazer aqui um fib de 1.0, ele vai falar que essa expressão estava esperando o int e recebeu um float. Bom, em relação ao tipo de dados, além de números inteiros e números do tipo float, né, de ponto flutuante, a gente também tem outros tipos básicos de tipo de dados, como um booleano, né? Então, por exemplo, eu posso afirmar que 2 é maior que 1 e isso é igual a false, e claramente isso não é igual a false, porque 2 é maior que 1, então é verdadeiro, e verdadeiro não é igual a falso, então a gente espera um resultado booleano sendo falso, né? O que a gente pode fazer também é declarar uma variável one e falar que se verdadeiro, então 1, else, se falso, 2, então a gente espera que o retorno seja verdadeiro, né? Então que o retorno seja 1. Então aqui temos uma variável val de nome one, tipo inteiro, igual a 1. A gente pode declarar também caracteres, como caractere de valor A. E além disso também a gente pode fazer operações com strings através do símbolo circunflexo. Então eu coloco hello e a palavra word. Hello world, então concatenando com o acento circunflexo. Além disso, existem já pré-definidos estruturas de dados, né, que incluem tuplas, arrays e listas, né? E falando um pouquinho agora um pouco mais sobre listas, as listas são definidas entre colchetes, né, onde o ponto e vírgula ele separa cada elemento do outro. Então temos uma lista definida então por números inteiros. E o que eu posso fazer é utilizar uma operação chamada cons nessa lista para adicionar um elemento na frente da lista. Então, por exemplo, eu posso colocar então o número 0 aqui. Essa operação então, é definida colocando duas vezes, né, os dois pontos. E o nome da minha variável, o nome da minha lista, né, que eu coloquei como lista. E a gente vê então que o 0 ele foi adicionado na parte aqui frontal da lista. Bom, então com essa operação de cons, o que a gente pode fazer algo bem interessante é então, por exemplo, adicionar um número 3, por exemplo, a uma lista vazia, né? A gente espera que o retorno disso seja a lista com o número 3, né? O que a gente pode fazer então é agora adicionar o número 2 a essa lista, né? Então a lista esperada seria uma lista com os elementos 2 e 3. E pode também agora, por fim, adicionar o número 1 à frente dessa lista e esperar que o retorno seja então uma lista de elementos 1, 2 e 3. Certo? Então aqui um exercício bem interessante em relação a essa operação cons. A gente pode utilizar mais métodos do próprio OCaml, como por exemplo o listLength, né, que a gente utiliza para conseguir achar o tamanho de uma lista. Então aqui eu passo como parâmetro a minha variável lista e falo então que eu tenho uma lista de tamanho igual a 4, que foi essa lista aqui de cima que eu acabei declarando, né, com esses 4 elementos. O que eu também posso utilizar é o método reverse, né, listHave, e passar como parâmetro a minha lista. Então ele faz aí, ele reverte, né, a ordem dos elementos. E também posso utilizar o método list n ordem de elementos para, por exemplo, descobrir o index, né, o elemento correspondente ao index que eu estou pedindo. Então eu coloco a minha lista
e posso pedir agora então o segundo index e volto então o número 3, né, que é correspondente aqui ao segundo index, né, 0, 1, 2. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a declaração de funções. Uma função bem, na verdade, específica, mas que vai contribuir muito para o entendimento de vocês em relação à própria linguagem, o Camel, né, que é uma linguagem funcional, né? É funcional justamente nesse termo de função matemática mesmo, né? A linguagem ela tem ela suporta diversas funções matemáticas, funções superiores, e como exemplo disso eu vou aplicar agora uma função que é uma função que vai calcular a derivada, né? Então, como é que seria, como é que eu vou criar essa minha função? Bom, primeiramente, para a função de derivada, já existe um termo já, no próprio Camel, chamado derive. E o que, que esse derive significa, né? O derive, então, ele vai pegar uma função, que no caso que eu vou chamar de f, né? Uma função que é uma função float, uma função que ela pega um número float, né? E eu vou denominar esse float como dx. Então, primeiramente, é isso, né? Cria uma função, né? Que utiliza esse método derive aqui. E o método derive ele pega, então, uma função float, né? E que esse argumento de valor float. Então, o que acontece? Isso aqui vai ser igual a uma função, então, de x. O que acontece? Essa função f, ela vai então estar o parâmetro de entrada dela, né, o valor que ela é dependente é esse valor de x. E qual o cálculo que vai ser feito? Bom, então eu coloco aqui a flecha e falo que isso vem da função, na verdade é um conceito matemático, né, um conceito de derivada, que então eu tenho essa minha função f, essa minha função f, então, o parâmetro de entrada dela é x mais ponto, porque eu estou lidando com floats, e o meu incremento dx, e isso então vai ser menos a minha função aplicada no meu parâmetro x. Então aqui eu tenho a minha função f, né? Ela vai ter como parâmetro aqui de entrada, né? Ela vai ser aplicada em x mais dx e vai ter uma subtração aqui da função aplicada em x. Daí então eu fecho aqui esse parênteses, né? Tendo aqui esse meu primeiro valor que vai ser calculado e isso então é dividido, né, barra ponto pelo meu incremento dx e aqui então eu tenho a minha função derivada, né? Então ela devolveu um valor para a gente, né? Ela toma como um parâmetro float, devolve um float. O que acontece aqui então? Eu vou ter, por exemplo, aqui a minha função seno, né? E o meu incremento que pode ser 0.001, certo? Então, isso vai devolver um float. Então, float para float. Então, eu tenho essa função f, que recebe um float e retorna um float. O dx, que é um float, né? A minha função de x, onde x é um float, certo? E o meu cálculo, né, essa expressão aqui, que também vai retornar para mim um float, né? Tudo isso, então, é a minha função. Então, se agora eu definir o que é a sintaxe de derivada na matemática, né? Essas aspas simples. Então, se eu definir agora uma variável de nome sim aspas e falar então que ela é um resultado dessa minha função deriv, né, de derivada, passo agora como argumento de função float para float a minha função seno, passo então como aqui um número infinitesimal, né, o número 10 a menos 6, né? Que tem aqui como sintaxe 1n a menos 6. Então aqui eu estou definindo então a minha função derivada, né? Passando a minha função seno e passando aqui o meu valor dx, né? Tá certo? E agora eu posso calcular a minha derivada aplicada então ao meu ponto x, né? Que por exemplo pode ser então o número 0.05. Certo? Então aqui eu tenho a derivada do seno,
certo? Aplicada, né, a 0,05, derivada de seno cosseno, né? Então, cosseno de 0,05 é igual a 0,9987 e assim por diante. Então, isso aqui é uma aplicação de uma função derivada. Bom, pessoal, então eu vou finalizar aqui essa aula nesse conceito e vejo vocês então na próxima aula. Bom, pessoal, essa aula é uma aula de exercícios, né? Uma aula de exemplos, baseada um pouco no conteúdo que foi ministrado nas últimas duas aulas. A gente, por exemplo, definiu uma função, né, que é a função square, definiu a própria função derivada, e a partir disso, então, nessa aula a gente vai construir mais funções. Quero que vocês façam junto comigo, ou até eu vou explicitar o que eu estou pedindo, qual é o problema, e vocês, a partir daí, tentem já construir o que seria, então, essa função no OCaml. Por exemplo, agora eu vou criar uma função, né, que ela calcula fatorial. Por exemplo, então, se eu colocar um f de 5, então, o que a função tem que retornar para mim? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 2, vezes 1, certo? Ou seja, pegar um número, né, e fazer ele vezes um número anterior, né? E a gente já sabe que essa função é uma função recursiva, né? Uma função que ela vai ter que chamar provavelmente ela de novo, né? Já estou dando essa dica para vocês, que nem foi a função de Fibonacci, né? Que também foi dada aí na aula passada. Então, como é que a gente faz para construir então essa nossa função de fatorial? Bom, vou dar uns 2 segundos para vocês tentarem pensar na construção dessa função e depois eu venho então com a minha solução, né, para a construção dessa função fatorial. Bom, pessoal, então a primeira coisa que a gente tem que pensar então é utilizar a declaração let, né, que é para valores e para funções. E também como eu vou construir essa função de maneira recursiva, eu utilizo então aqui a sintaxe rec, né? E agora eu coloco o nome então fatorial. Fatorial então ele vai ser uma função que ele vai tomar como parâmetro um valor inteiro, né? Que eu vou chamar então de uma variável x. E isso então vai ser igual. Clico Enter aqui. E o que vai ser então a minha lógica? A minha lógica então vai ser, bom, se esse meu número inteiro for menor ou igual a 1, ou seja, se for 0 ou se for 1, então o fatorial de 0 e o fatorial de 1 é 1, né? E se não, né, eu quero então que esse valor, né, por exemplo, no caso 5, ele seja ele multiplicado, então, a minha função fatorial, né, de x menos 1. Ou seja, se for 5, vai ser 5 vezes o fatorial de x menos 1. Como x é 5, então vai ser fatorial de 4. Como 4 não é menor ou igual a 1, então vai ser 4 vezes o fatorial de x menos 1. Ou seja, eu tenho 5 aqui, que vai ser vezes o fatorial de 4, né, na verdade, de 4 vezes o fatorial de 3. Daí ele vai chamar o fatorial de 3 e vai cair aqui de novo nesse segundo else e vai ser 3 vezes o fatorial de 2. Ou seja, ele vai então fazendo justamente essa lógica do 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, caso x fosse 5, né? Então, aqui eu já posso então acabar minha declaração dessa minha função fatorial. Já podemos ver então que ela devolve um valor, né? O nome da função é fatorial e ela tem como parâmetro inteiro e retorna um inteiro, ela é uma função. O que a gente pode fazer então agora é pedir o fatorial de 5 e deu 120, o que é esperado, né? Fatorial de 4, acredito que é 24, né? Fatorial de 3 é 6. E então a gente construiu a nossa função fatorial.